Iniciando então o capítulo 5, nesse capítulo que eu acho importante por onde começar seria os critérios de entrada e saída, porque ele fala ao longo desse capítulo todo o tempo sobre critérios de entrada e saída. Ele já falou um pouco nos capítulos anteriores, eu falei rapidamente em vídeos anteriores sobre critérios de entrada e saída. E aqui ele de fato aprofunda, né, sobre esses critérios. Eles basicamente me dizem quando um teste, um nível de teste ou tipo de teste, por exemplo, um nível de teste, um teste de sistema, tipo de teste, um teste funcional. Quando um tipo ou nível de teste deve iniciar e quando deve terminar. Então, quando ele deve iniciar é considerado um critério de entrada e quando esse teste deve encerrar é considerado um critério de saída. Um critério de entrada para um teste de sistema do tipo funcional poderia ser eu ter a disponibilidade da base de teste, porque vai ficar um pouco difícil para eu testar um sistema sem eu saber o que ele deve direito, né? O que ele deve fazer, sem eu ter acesso à especificação, saber quais são as regras de negócio, como o sistema deve se comportar. Então vai ficar um pouco difícil para eu fazer um teste sem eu ter essa base de teste. Então, para um teste de sistema, poderia ser um critério de entrada eu ter a base de teste. Um critério de saída poderia ser que eu tivesse executado 80% dos meus casos de testes. Poderia usar como critério ter feito ou ter executado todos os casos de teste. Daí, quando eu executei todos os casos de teste, eu posso parar de testar, ou se eu tenho alguma pressão de tempo para liberar o software, né, desde que isso tenha sido acordado com a equipe, eu poderia acordar, por exemplo, de 80% de casos de teste foi executado, né, comecei com os prioritários, então podemos encerrar os testes, por exemplo, nesse nível e esse tipo de teste. Os critérios de entrada e saída devem ser definidos para cada nível e tipo de teste e serão diferentes com base nos objetivos de teste. Aí ele me dá alguns exemplos de critérios típicos de entrada. Seria a disponibilidade dos requisitos testáveis, histórias de usuário ou modelos, ou seja, a base de teste, né? Disponibilidade dos itens de testes que atendam aos critérios de saída para qualquer nível de teste anterior. Por exemplo, digamos que eu vou fazer um teste de integração de componente. Para eu começar o teste de integração de componente, eu quero que no meu nível anterior, ou seja, no nível de teste de componente, eu quero que ele tenha atingido ali uma cobertura de 80% de teste de decisão. Então, eu só vou começar a fazer o teste de integração de componente se eu tiver atingido 80% de cobertura de decisão no teste de componente. Então, o meu critério de saída do componente se torna um critério de entrada para o meu próximo nível, que é de integração de componente. Disponibilidade do ambiente de testes, ou seja, se eu vou testar o meu sistema é um mobile e eu vou testar no iPhone, eu tenho que ter um iPhone para que eu possa fazer o teste, né? Se eu não tiver um iPhone, né, eu, sei lá, posso ter um meio alternativo, um emulador, uma coisa, mas enfim, eu preciso ter esse ambiente para que eu possa executar o teste. Disponibilidade de ferramentas de teste necessárias, então se eu estou usando alguma ferramenta para registrar os defeitos, para automatizar meus testes, enfim, qualquer ferramenta, eu tenho que ter essa ferramenta disponível, né? Eu tenho que ter, sei lá, ela instalada no meu computador, de repente alguém da infra vai instalar para mim, ou eu mesmo vou instalar, enfim, ou estou esperando que alguém compre a licença dessa ferramenta, então quando eu for iniciar o teste eu preciso que essa ferramenta esteja disponível para que eu possa iniciar.
E por último, disponibilidade de dados de testes e outros recursos necessários. Então tem que ter também os dados que eu vou usar no teste para poder iniciar. Se eu tenho, por exemplo, né, eu não tenho um banco de dados zerados, de repente eu tenho uma massa ali de dados já para eu já iniciar fazendo testes em cima. Eu tenho ali um cadastro inicial, assim, para que eu já possa, para que eu não perca tempo cadastrando, por exemplo. Então eu teria que ter uns dados de teste, esse banco ali já pronto para que eu pudesse iniciar o teste, por exemplo. Se os critérios de entrada não forem cumpridos, é provável que o teste se mostre mais difícil, mais demorado, mais caro e mais arriscado. Então, digamos, por exemplo, que eu não tenho lá que meu banco de dados está zerado. Então, eu vou ter que cadastrar na mão dados iniciais para eu começar meu teste. Então, isso vai fazer com que o teste ele vai ser mais demorado, vai ser mais caro, e vai ser mais arriscado, porque eu mesmo vou ter que cadastrar, vai que eu cadastre uma coisa errada, enfim. A questão lá que eu dei o exemplo do iPhone, que eu tinha que ter um iPhone para testar, sei lá, digamos que eu encomendei o iPhone de fora e o iPhone não chegou ainda numa data que eu ia iniciar os testes. Então eu vou usar um emulador. O emulador vai ser um pouco mais arriscado, porque eu não vou ter aquela precisão, não vai ser, o teste não vai ser tão preciso como se eu fizesse no próprio iPhone, né? Sei lá, eu tô usando um emulador. Então, eu ter os meus critérios de entrada satisfeitos vai ser melhor se eu iniciar o meu teste com os critérios de entrada satisfeitos, mas isso não é um impedimento para que eu inicie. Eu posso iniciar, mas eu vou ter ciência aí que o teste vai ser mais difícil, ou demorado, mais arriscado, mais caro. Depois ele me dá exemplos de critérios típicos de saída. O primeiro exemplo é testes planejados foram executados. Ou, né, poderia ser lá que eu falei dos casos de teste. Digamos que um critério de saída seria executar 100% dos casos de testes ou uma outra porcentagem acordada com a equipe. O próximo foi alcançado um nível definido de cobertura, sei lá, quero ter cobertura de decisão em 90% para um teste de componente, por exemplo. O número de defeitos não resolvidos está dentro de um limite acordado. Mais uma vez, tu acorda com a equipe, digamos que se tiver só, sei lá, 15% de defeitos não resolvidos, a gente vai liberar o sistema mesmo assim. Né? Eu posso aí atribuir uma severidade para os defeitos, e aí se eu tiver todos só defeitos menos severos, menos críticos, ainda é aberto, a gente vai definir que o teste vai terminar mesmo assim. O número de defeitos remanescentes é suficientemente baixo, mais uma vez. Suficientemente baixo, né? É bom acordar com todo mundo o que seria esse suficientemente baixo, uma porcentagem, um número, enfim. Os níveis avaliados de confiabilidade, eficiência de desempenho, usabilidade e outras características de qualidade são suficientes. Né? São suficientes, né? Esses são suficientes, ser suficiente tem que estar estabelecido, né? O que é suficiente, todo mundo tá ciente para dizer, X é suficiente, então quando chegar em X a gente pode terminar o teste. Mesmo sem que os critérios de saída sejam satisfeitos, também é comum que as atividades de teste sejam reduzidas devido ao orçamento gasto, à conclusão do prazo programado ou da pressão para levar o produto ao mercado. Pode ser aceitável encerrar os testes sob tais circunstâncias, se as partes interessadas e donos das empresas do projeto tiverem revisado e aceito o risco de entrar em vigor sem mais testes. Então, assim como os critérios de entrada, pode ser que eu inicie meu teste sem ter os critérios de entrada, pode ser que eu finalize meus testes sem ter os critérios de saída, devido a situações externas, digamos assim, né? Sei lá, eu tenho uma data que eu tenho que entregar
de lançamento do software, aquilo é inadiável, enfim, a data está um pouco acima da questão da qualidade, então pode ser que eu libere aí com alguns defeitos. Questão de orçamento também, pode ser que eu só tenha 2 dias para teste, então o que achar naqueles 2 dias e resolver naqueles 2 dias é o que vai ir para produção, então vai variar muito, né, de como isso vai acontecer na prática, mas pode ser que também eu finalize sem ter, né, o cenário ideal é que eu finalize tendo os meus critérios de saída atendido, mas como pode acontecer algumas situações em que eu acabe finalizando sem ter os critérios. Agora o próximo assunto são riscos e testes. Primeiro ele dá uma definição de risco, diz que risco envolve a possibilidade da ocorrência futura de um evento com consequências negativas. Então, algo que pode ser que aconteça e que traga alguma consequência negativa caso aconteça. Um risco, sei lá, se a gente pensar fazendo uma analogia assim com a vida, eu posso pensar num risco, sei lá, o risco de chover. Se eu amanhã, eu acho que amanhã tem um risco, né? Todo dia tem um risco aí de chuva, sei lá. Amanhã, se chover, eu tenho um casamento, então, e é ao ar livre, então, nesse caso, seria bem ruim se chovesse, e aí eu vi lá na previsão do tempo que no horário do casamento tem 70% de risco de chuva, então, né, de probabilidade de chuva, então aí eu tenho um risco alto, né, porque existe uma possibilidade grande de chover, e se chover, e como eu tenho esse casamento, ao ar livre vai ser péssimo, ele não vai ser coberto, enfim. Bastante ligado a isso, ele fala sobre o nível de risco. O nível de risco é determinado pela probabilidade do evento e pelo impacto desse evento. Então, nesse exemplo que eu dei de chover, quando eu digo que a probabilidade de chuva é de 70%, e se chover vai estragar a chapinha, vai borrar a maquiagem, enfim, se chover vai estragar o casamento, nesse caso eu teria um nível de risco alto, porque tanto a probabilidade de acontecer esse evento de chuva é alta, como o impacto também ele é bem negativo. Se eu não tiver o casamento, se eu for planejar ficar em casa e amanhã tiver 70% de probabilidade de chuva, se eu pensar em mim, o impacto é quase que nulo. Pra mim não vai impactar em nada, não vou sair de casa, né? Quase não tem impacto. Então o nível de risco ele já é mais baixo, porque embora exista uma grande probabilidade de acontecer a chuva, não vai me afetar. Então o nível de risco sempre é determinado tanto pela probabilidade do evento adverso acontecer, e também baseado também em cima da consequência que esse evento adverso vai trazer. Então, sempre analisando esses 2 fatores, tu tem um nível de risco. E o próximo tópico é riscos de produtos e projeto. O risco do produto envolve a possibilidade de que um sistema possa falhar em satisfazer as necessidades legítimas de seus usuários ou partes interessadas. Quando os riscos do produto estão associados às características específicas de qualidade do produto, como adequação funcional, confiabilidade, usabilidade, segurança, também são chamados de riscos de qualidade. Então, os riscos do produto, basicamente, embora até ele me diga que sejam produtos de trabalho, mas baseado nos exemplos que ele dá, é basicamente riscos do próprio software. Ele divide os riscos em riscos de produto e riscos de projeto. Então, se eu tiver assim, um atraso numa entrega, é um risco do projeto. Claro que esse atraso na entrega ele vai afetar o meu produto, né, o meu software, mas ele considera como um risco do projeto. Agora, se o software não atender a especificação funcional, não fizer aquilo que ele deveria fazer, aí é um risco do produto.
Então, quando se falar em risco do produto, é algo do sistema mesmo. Quando falar em risco do projeto, é algo da organização, das pessoas que compõem a organização, relacionado ao projeto. Vai afetar o produto? Vai. Mas existe essa separação de risco de produto e risco de projeto. Então, ele me dá alguns exemplos de risco do produto. O software pode não executar as funções de acordo com a sua especificação, ou seja, não fazer aquilo que na documentação está lá que deveria fazer. O software pode não executar as funções pretendidas de acordo com as necessidades do usuário, cliente ou partes interessadas, que acaba tendo bastante relação com o tópico anterior, né? Com a questão da expectativa dos stakeholders, né? Pode não estar de acordo aí com as necessidades das partes interessadas. O próximo é: uma arquitetura de sistema pode não executar adequadamente alguns requisitos não funcionais. Então, não só a questão de funcionalidade, como também a questão de requisitos não funcionais, como usabilidade, segurança, desempenho. Um cálculo específico pode ser executado incorretamente em algumas circunstâncias. Então, aqui tem que avaliar o nível de risco disso, né? Em que circunstâncias seriam essas em que o cálculo não vai ser executado de forma correta, né? Qual a probabilidade dessas circunstâncias acontecerem, desses cenários de fato acontecerem, para eu poder determinar o nível de risco. É uma probabilidade grande? Se a probabilidade é grande, qual é o impacto? O meu sistema trabalha diretamente com o faturamento do usuário. Bom, então o impacto é grande, né? Eu tô colocando em risco aí o dinheiro do cara. Então, aí nesse caso eu tenho um nível de risco alto. Agora, se meu sistema faz um cálculo, mas é um cálculo para algo, sei lá, para algo que não é tão sensível, crítico como o dinheiro dos outros. Então, nesse caso eu tenho um nível de risco menor. Então, é importante eu avaliar essa questão do nível de risco. A próxima, uma estrutura de controle de loop pode ser codificada incorretamente. Então, isso vai afetar diretamente no meu sistema, né? Ele pode vir a falhar em função, né? Tanto na questão do cálculo ser feito errado, como também na questão de se uma estrutura de looping tivesse sido codificada incorretamente, ou qualquer outro erro no código vai impactar diretamente no meu sistema. Então, por isso que é um risco do produto. Mais uma questão seria: os tempos de resposta podem ser inadequados para um sistema de processamento de transações de alto desempenho. Então, aqui mais uma vez um requisito não funcional, né? Uma questão de desempenho, né? Dependendo do sistema, a questão de desempenho pode ser algo importante. Então, mais uma vez, é importante avaliar o nível desse risco. E por último, o feedback da experiência de usuário pode não atender às expectativas do produto, que aí é a questão da usabilidade, né? Mais uma vez, um requisito não funcional. Depois ele entra no risco do projeto. O risco do projeto envolve situações que, caso ocorram, podem ter um efeito negativo na capacidade de um projeto atingir os seus objetivos. E aí ele cita várias questões de projeto, situações de projeto, da organização, questões políticas, questões técnicas e questões de fornecedores. Tudo isso ele considera como sendo riscos de projeto. Então, inicialmente, as questões do projeto mesmo. Atrasos podem ocorrer na entrega, na conclusão da tarefa ou na satisfação dos critérios de saída. Então, pode ser que eu tenha um atraso na entrega do produto, na conclusão de uma tarefa, por exemplo. Posso ter um atraso, sei lá, os desenvolvedores, eles não são exclusivos para aqueles projetos, eles trabalham em outros, então acabou outro sistema teve muitos chamados e aí, por isso, ele não conseguiu dar atenção, dedicar 100% da atenção a esse projeto e com isso ocasionou um atraso. Isso seria um risco
do projeto. Ou eu não tive um critério de saída satisfeito e aí eu não consigo terminar aquele teste, né? Porque eu não tenho um critério de saída satisfeito. Então, eu não ter um critério de saída satisfeito também seria um risco. Um outro risco do projeto seria estimativas imprecisas, realocações de fundos para projetos de maior prioridade, o corte geral de custos na organização podem resultar em recursos financeiros inadequados. Então, eu posso ter um problema financeiro, né? Eu não ter pessoas suficientes naquela equipe, eu posso estar dando prioridade a um outro projeto e ter desenvolvedores que trabalham em mais de um projeto, não só desenvolvedores, mas pessoas da equipe que trabalham em mais de um projeto e acabaram dedicando mais tempo ao outro projeto de maior prioridade, ou posso ter um corte geral de custos e com isso ter menos profissionais envolvidos. E por último, relacionado a questões do projeto, seria alterações tardias podem resultar em um substancial retrabalho. Então, um sistema que os requisitos estão mudando, né, a toda hora, isso também vai gerar aí um atraso, né? E aí pode ser que foi feita uma funcionalidade, agora muda isso, aí tu desfaz aquela funcionalidade. E aí acaba ocupando todas as pessoas envolvidas para alterar a documentação, alterar código, retestar, enfim. Ainda dentro da riscos do projeto tem as questões organizacionais. Aí entra insuficiência de equipe, habilidades e treinamentos, então eu posso ter uma equipe com pouca gente ou ainda com poucas habilidades, né, ou precisando de treinamento, digamos que eu tenho uma equipe inteira júnior, né, que não tenha muita experiência. Questões globais podem causar problemas e conflitos. Prioridades comerciais conflitantes podem causar indisponibilidade de usuários, equipe de negócios ou especialistas no assunto. Então, questão de prioridades conflitantes pode fazer com que eu não tenha pessoas da equipe que deveriam estar presentes naquele momento presentes. Aquele cita o usuário, sei lá, vou fazer um teste de aceite, o usuário não está disponível. Né, enfim, eu posso ter alguma pessoa que seria primordial no momento X do meu projeto e aquela pessoa não está disponível por alguma outra prioridade comercial conflitante. Depois ele entra nas questões políticas, que também fazem parte dos riscos do projeto. Os testadores podem não comunicar adequadamente suas necessidades ou os resultados do teste. Então, assim, se os resultados do teste eles não forem comunicados, né, se eu informar um defeito e aquilo não for informado da melhor forma, o desenvolvedor ele não vai conseguir reproduzir o defeito que eu encontrei, consequentemente não vai, né, se ele for tentar corrigir aquilo sem entender, ele não vai ter corrigir direito, né, não vai ter como ele fazer a correção da forma correta. Então, isso é um risco, né, de eu não ter essa boa comunicação, tanto das necessidades do testador como dos resultados do teste. Então, existe esse risco. Depois, um outro risco relacionado a questões políticas seriam os testadores ou desenvolvedores podem falhar em acompanhar as informações encontradas nos testes ou revisões. Exemplo, não melhorar as práticas de desenvolvimento e testes. Então, mais uma vez, os testadores ou desenvolvedores podem não estar acompanhando as informações encontradas durante o teste, né? Seja ele um teste estático ou dinâmico, né? Ele fala aqui em revisões. Sei lá, pode ser que eu tenha uma má gestão de defeitos na empresa, então quando eu coloco lá um defeito lá numa plataforma que eu use, o desenvolvedor não esteja acompanhando esse defeito. Então, se ele não está acompanhando, ele não tá puxando esse defeito para ele corrigir. E aí isso vai me gerar aí um atraso, né? Um risco do projeto. E por último, pode haver uma atitude imprópria em relação às expectativas do teste, como, por exemplo, não apreciar o valor de encontrar defeitos durante o teste. Então, pode ser que
que a atividade de teste não seja bem vista, né? Não seja apreciado o valor de encontrar defeitos durante o teste. Então, né, se isso não for dado a devida importância, talvez o defeito não seja corrigido ou demore para ser corrigido. E por último, ainda dos riscos do projeto, tem as questões técnicas. Não é por último, mas tem a questão técnica também. A primeira seria: os requisitos podem não estar bem definidos. Então, se eu tenho requisitos não bem definidos, eu vou ter, talvez, aí um sistema que não atenda às expectativas do usuário. Os requisitos podem não ser cumpridos por restrições existentes. Então, pode ser que eu tenha alguma restrição na minha empresa e possa não conseguir cumprir um requisito. Posso não conseguir cumprir um requisito não funcional, por exemplo, por uma limitação ou funcional